amém? God is already working miracles. Tiago capítulo 2, versículo 14. James chapter 2 verse 14. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé se não tiver obras? Acaso essa fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazei-vos, porém sem lhe dar alguma coisa concreta, do que adianta isso? Deste mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If no one of you says to him, go, I wish you well, keep you warm and well fed, but does nothing about his physical needs, what good is in it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by an action, is dead. But someone will say, if you have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. Senhor Deus, fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o Teu Espírito. Fale com a sua igreja, fale com o seu povo. Nos ensine, nos instrua, pregue, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A fé é uma doutrina muito importante no cristianismo. Faith is a very important doctrine in Christianity. É fundamentalmente saber que a fé é uma das principais doutrinas da Bíblia. It's fundamental to know that faith is one of the most important principles in the Bible. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8 até o versículo 10, nós entendemos um pouco sobre isso. In Ephesians 2 from verse 8 to 10 we will learn this. O texto diz, pela graça sois salvos mediante a fé. It says, by grace you are saved by faith. Esse texto tem algumas coisas interessantes para você entender. This text has a few important things for you to know. Esse texto nos revela que você não é salvo pela sua fé. It reveals that you are not saved through your faith. Nenhum de nós somos salvos pela nossa fé. None of us will be saved through faith. A fé é a causa instrumental da salvação. Faith is the instrument of salvation. A Bíblia diz que ela é o meio da salvação. The Bible will say that faith is an instrument Nós somos salvos por Cristo. of salvation. We are saved by Christ, Não pela nossa fé. not by our faith. Nós somos salvos mediante a fé. We are saved through faith. Nós somos salvos por Jesus. We are saved by Jesus, Mas é pela fé que nós nos apropriamos desse but fundamento. it is through our faith that we will possess it. E no versículo 9 diz que isso não vem de nós, nem a graça e nem a fé. And in verse 9 we'll say that it does not come from us, neither grace or faith. É dom de Deus. It's a gift given by God. No versículo 10 diz, nós somos feituras suas, In verse 9 we'll say that we were created by Him, criados em Cristo Jesus. created within Christ. Agora preste atenção no termo. Now pay attention. Para as boas obras. To do good deeds. Escute isso agora. Listen to me. Toda salvação é seguida de uma missão. Every salvation is followed by a mission. Não existe salvação sem utilidade. There is no salvation without utility. Não existe salvo inútil. There is no saved that has no use. Em Atos capítulo 1, no versículo 8, In Acts chapter 8, Jesus Cristo disse, vocês receberão poder Jesus will say, you will receive power ao descer sobre vós o Espírito Santo. when the Holy Spirit comes upon you. Para que isso deve acontecer? Why would this need to happen? Observa novamente o termo, para ser testemunha. It will say, so you may be a witness. Jesus Cristo disse, eu vos escolhi para dar fruto. Jesus said, I chose you to bear fruit. Agora vamos fazer um cálculo. Now let us put some numbers together. Você é escolhido para dar fruto. You were chosen to bear fruit. Você é salvo para as boas obras. You are saved to do good deeds. Você recebe o Espírito Santo para ser You testemunha. receive the Holy Spirit to be a witness. E ainda em Efésios 1:4, o apóstolo Paulo nos ensina. And in Ephesians chapter 1 verse 4, Paul will say, Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, He elected us in Him before the world foundation, para sermos santos. so that we may be holy. Agora vamos recapitular isso. Now let us go again to the beginning. Você é salvo para uma
missão. You are saved because you have a mission. Não existe salvação sem missão. There is no salvation with no mission. Charles Haddon Spurgeon foi um dos pregadores mais famosos do mundo aqui na Inglaterra. Spurgeon was one of the greatest teachers here. Ele pastoreou por 35 anos como é que chama a igreja do Cidade Central? A Capela Spurgeon, que é uma capela de 5.000 pessoas. And he was a leader for Tabernáculo Spurgeon. He was a leader of the tabernacle. E ele dizia que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. He said that every Christian was either a missionary or he was an imposter. Ele dizia, ou você desce no buraco ou você segura a corda para quem desce. He was saying you either go down into the hole to get them out or you put them there. Mas é fato que não existe salvo inútil. But it is a fact that if you are saved, you are not of no use. Ovelha de Jesus dá fruto. The sheep of Jesus will bear fruit. Você não vê uma manga fazendo força para dar manga. You cannot see a mango tree trying hard to bear mangoes. Você não vê uma mangueira gerando goiaba. You will not see a mango tree bearing guava. Assim como o cachorro, o peixe não sabe que está molhado. As a fish does not know that he is wet. Faz parte da natureza do salvo produzir e gerar boas obras. It's part of who's been saved, of their nature to do good deeds. Isso é natural em nossa natureza. It is a natural thing. Você não força uma boa ovelha a dar bons frutos. You do not force a good sheep to bear fruit. Isso faz parte da natureza daquele que nasceu de novo. It's part of the nature of someone that was newborn. Agora veja bem, você é salvo para as obras. Now you are saved to do deeds. Isso ensina que as obras não podem te salvar. It teaches us that the deeds cannot save me. Mas a ausência delas pode provar que você não é salvo. But the lack of it can prove that you are not saved. Isso me ensina que as obras não podem me levar para o céu. It teaches me that the deeds I do cannot take me to Mas heaven. eu tenho que levar as minhas boas obras para o céu. But on the other hand, I have to take my deeds to heaven. Eu sou salvo para as obras. I'm saved to do good deeds. Eu sou escolhido para dar fruto. I'm chosen to bear Eu fruit. recebo o Espírito Santo para ser I testemunha. received the Holy Spirit to be a witness. E eu sou eleito para ser santo. And I am elected to be holy. Então toda salvação So every é salvation seguida is followed by de uma missão. a mission. Você tem seguido a sua missão? Have you been following your mission? Você entende o que eu estou falando? Do you get what I am saying? Agora preste atenção em algo muito importante aqui Now, agora. pay attention to an important point. Existe uma diferença entre obras There is a difference between deeds e frutos. and fruit. Quando Jesus fala em Mateus capítulo 7, When Jesus says in Matthew chapter 7, no versículo 20, in verse 20, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, now all of those that claim to say Lord, Lord will get into heaven. mas aquele que faz a vontade do Pai. Ele diz isso no verso 21. But the ones that are doing the God's will. No versículo 15 ele está falando dos falsos In the mestres. verse 15, he's talking about the false masters. E no versículo 20 ele diz como você conhece o verdadeiro ou o falso. And in verse 20, he will teach you how to know the false to the good one. E no verso 20 ele diz pelo fruto que você o conhece. And in verse 20, he will say, by his fruits Agora you will know escute isso, them. ele não diz pelas obras você conhece. He didn't say by the deeds. Ele diz pelos frutos He você said conhece. by the fruits. Eu sei que muitas pessoas, I know that many people, quando são confrontadas com os seus ministérios, when they are confronted with their ministry, recentemente eu confrontei um amigo meu. recently I had to confront one of my Ele friends. está fazendo algumas coisas que eu acho que está errado. He was doing a few things that I thought to be E wrong. eu confrontei. And I came up to him. Ele disse, mas os meus frutos falam por mim. But he said, my fruits Eu will disse give para testimony ele, of do que me. você está falando? And I asked him, what are you Ele talking disse, about? olhe para a minha He igreja. said, look at my church. Olhe quantas pessoas eu já Look batizei. at how many people I've baptized. Olhe quantas almas eu já ganhei. Look at how many people I've saved. Quantas igrejas eu já plantei. How many churches I've opened. Esses são meus frutos. These are my fruits. Eu disse, não, isso não é o I seu said, fruto. no, you're wrong.
Isso é a sua obra. These are your work, your Jesus não deeds. disse pelas obras conhece o fruto. Jesus didn't say by the deeds you will know the tree. Porque a árvore não tem obras. Because a tree cannot do deeds. A obra da árvore é o fruto. The work of a tree is its fruit. Jesus disse pelo fruto o conhecereis. Jesus said, by the fruits you will know them. Agora vamos entender a diferença de uma coisa e outra. Now let us understand the difference between Obra é o que eu faço para Deus. deeds is what I do for God, E fruto é o que Deus faz em mim. and fruit is what God does in me. Obra é tudo que eu realizo para Deus. Deed is everything I realize and I do for God. O milagre, The miracle, a igreja, the church, as the almas, souls, tudo que eu realizo no reino de Deus everything I do for the são kingdom obras. are deeds. A Bíblia ensina que as obras precisam ser The realizadas, Bible teaches that the deeds must be done by someone. mas ela diz que os frutos precisam ser produzidos. But it will also say that the fruits must be bare. O fruto é confeccionado ao longo da nossa vida. The fruits are created through our lives. Então ele é produzido. So it is produced. Jesus disse que toda árvore que não produz fruto. That every tree that does not bear Você fruit. entende a diferença? Do you understand the difference? Obra é o que eu faço para Deus. Work is what I do for God. Fruto é o que Deus faz em mim. Fruit is what God does in me. Aleluia. Agora escute isso. Now listen to this. O fruto The fruit é aquilo que eu faço e sou quando ninguém está olhando. is what I am and what I do when no one can see me. É as minhas palavras. It's my words. Eu não preciso ter dom de revelação para saber quem é o seu Deus. I don't need to have the gift of revelation to know who your God is. Basta eu ver do que você mais fala. I only need to see what you talk the most. Porque a boca fala Because the mouth will say daquilo que está cheio no coração. of what the heart is filled with. Aquilo que ocupa o seu coração What fills your heart é o seu Deus. is your O God. seu Deus é aquele por quem você morre. Your God is the one that you will die As for. pessoas estão morrendo por causa de dinheiro. People are dying for money. Mas na Ásia nós temos cristãos morrendo por Jesus. But in Asia we have Christians dying for Esse Jesus. é o maior exemplo de cristianismo. This is the great example of Christianity. Você não pode olhar para mim por mais que você me admire como homem de Deus You cannot look at me, even though you admire me as a man of God, e dizer esse pastor é um exemplo. and say, this pastor is a role model. Eu quero ser como esse pastor. I want to be just like Por mais que him. você admire o pastor Jackson, Although you admire Pastor Jackson, você não pode olhar para ele e ter ele como o melhor exemplo de cristão hoje em you dia. can't look at him and have him as a role Nem model eu, of Christianity. Neither Nem me, o pastor Jackson, neither Pastor nenhum Jackson, cristão ocidental. neither any Christian in Eu the nunca Occidental levei world. tapa por amor a Cristo. I've never had anyone to slap me because of Nunca Christ. fui preso por amor a I Cristo. was never taken to prison because I've loved Mas o God. maior exemplo de cristão hoje But the greater example of being a são believer aqueles que estão tendo as suas cabeças degoladas no Oriente are Médio. those that are being beheaded. Eles são exemplos a ser seguidos. They are the models to be followed. Portanto, é esse o fruto que a Bíblia fala. Therefore, this is the fruit that the Bible is A talking Bíblia about. Sagrada diz que no texto seguinte de pela graça sois salvos mediante a fé. The Bible will say that by grace you are saved through faith. O texto diz que depois disso há um caminho a ser seguido nessa It will salvação. go on to say that after this there is a path that we should follow. Mas ainda em Romanos capítulo 1, versículo But 17, still in Romans chapter 1 verse 17, o apóstolo São Paulo transliterando um texto do Velho Testamento. Apostle Paul tried to say something that was written in the Old Testament. Ele diz que o justo vive da fé. He will say that the right man lives by faith. Em Romanos 14, versículo In 23, Romans 14 verse 23, o apóstolo São Paulo diz que tudo que não provém de fé é pecado. he will say that everything that comes of something that is not faith is a sin. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 6, In Hebrews chapter 11 verse 6, o escritor da carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a the Deus. writer will say that without faith it's impossible to please God. Ainda em Hebreus capítulo 11 nós temos uma galeria de fé, Still in Hebrews chapter 11 we have a faith gallery em que homens e mulheres morreram e viveram
fé. where men and women were killed and lived because of their faith. Agora você percebeu que a fé é uma doutrina importantíssima no cristianismo. Now you understand that faith is an important part of Christianity. Eu sei que essa mensagem aqui hoje vai deixar muitas pessoas em crise, I know that this message tonight will leave people in crisis, mas eu não faço de propósito. but I'm not doing it because I mean it. João Batista não amou a sua cabeça, John the Baptist never loved his head. porque devemos amar a nossa. Why should we love ours? Homens de Deus Men of confrontam. God will confront people. Homens de Deus pescam almas. Men of God will fish for souls. Falsos profetas pescam o elogio delas. Fake prophets will try to find the Eu good. estou aqui para atrair o seu coração para Deus. I'm here to bring your heart to God. E eu quero que você fique atento com o que você vai ouvir aqui And I hoje. need you to be alert to what you're going to hear. Porque o apóstolo Tiago, ele vai nos revelar aqui hoje 3 tipos de fé. Because James the Apostle will tell us 3 kinds of faith. E só uma desses 3 tipos de fé And only one of those é a fé verdadeira. is a true faith. Porque em Mateus 7, Because in Matthew 7, Jesus deixa claro que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor será salvo. Jesus will leave it clear that not everyone that says Lord, Lord will be saved. Vir à igreja não te faz um cristão. Coming to the church does not make you a believer. Como ir no McDonald's não te faz um Big Mac. Same way as going to McDonald's will not make of you a Big Mac. Não é o título que te promove. It's not the title that will promote you. O título promove as pessoas por enquanto. The title will promote people for a while. Mas o que promove uma pessoa sempre é o caráter dela. But what will forever promote someone is their É character. a história que constrói a história. It's the history that will build up Os history. títulos constroem uma história temporária. Titles will be a temporary history. Mas a história constrói uma história eterna. But your history will build a eternal history. Uma vida só nós temos. We only have one Você life. parou para pensar nisso? Have you ever thought Que about você this? tem uma vida e uma vida curta. You have a very short life. Que em breve ela vai passar. That very soon it will go. E somente aquilo que faço para Deus permanecerá. And only what I do for God will Ou os remain. nossos olhos estão voltados para a eternidade, Either our eyes are fitted into eternal life, ou os nossos olhos estão voltados para aquilo que é temporal. or our eyes are fitted into stormy things. E se os nossos olhos estiverem voltados para o tempo apenas, And if our eyes are closed into time, pouco importa para nós a diferença de caráter e reputação. it doesn't matter to us about our reputation. Eu não vim aqui nessa igreja para pregar só uma vez, I'm not here to preach once, porque todas as igrejas que eu tenho ido desde os 20 anos de idade, because every church I've been to since I was 20 years old, todos os anos eu retorno, every year I go back to. porque a história constrói história, Because the history will build another history, não títulos. not titles. Agora escute isso. Now listen to this. O apóstolo Tiago James the Apostle vai deixar claro will leave very clear que dizer que tem fé, that to say that you have faith, ter um título de crente, to have a title of a ter um believer, título de protestante, a title of a Protestant, um título de religioso, a title of being a religious, isso não lhe dá garantias de salvação. will not grant you salvation. E para isso ele usa no capítulo 2 And for this he will say in chapter 2, a temática de 3 fé. 3 kinds of faith. O primeiro tipo de fé, The first kind of faith, ele chama de fé morta. he calls you a dead faith. O segundo tipo de fé, The second kind, ele chama de fé dos demônios. he will call it a demon faith. E o terceiro tipo de fé, And the third kind of faith, ele chama de fé genuína, verdadeira. call it a true faith. Fé morta, Dead faith, fé dos demônios demon faith, e fé genuína. and true faith. Quais são as características de cada tipo de fé? What are the characteristics of each faith? Primeira característica da fé que ele chama de fé morta.
first characteristic of the faith that he calls dead faith, E o termo é usado no verso 17, and it's written in verse 17. aonde ele diz de tal maneira que a fé, se não for acompanhada de obras, está morta. He says that the faith is not followed by action, is dead. Agora preste atenção nisso. Now pay attention. A maior característica de uma fé morta The greater characteristic of a dead faith é que a fé morta is that the dead faith é uma fé divorciada da ética. is a faith that has been divorced from ethic. É uma fé divorciada da prática. It's a faith that has been taken away from practice. É você saber da verdade, It means you know the truth, mas não ser transformado por essa but you are verdade. not transformed by it. É a verdade chegar à mente, It's the faith arrives in your mind, mas não descer para o seu but it coração. cannot link into your heart. A fé morta The dead faith é um tipo de fé is a type of que faith nunca vai produzir bons frutos. that will never bear good fruits. Toda pessoa religiosa, Every religious person, ela sempre sabe como as coisas devem ser feitas, they always know how things must mas be ela done, não consegue fazer. but they're not able of doing it. Você já percebeu isso? Have you noticed this? Quem é bom com palavras, People that are good with words, normalmente não é bom com obras. normally are not good with Há words. muita gente interferindo e pouca gente There are intercedendo. many people interfering and not a lot of people interceding. Normalmente quem sabe como deve ser feito Normally people that know how to do são aqueles que não estão fazendo. are the ones that are not doing it. São aqueles que dão opinião de tudo. Are the ones that are giving opinions about É porque eles everything. estão do lado de fora observando. Because they're outside looking. Isso é fé morta. This is a dead faith. E a fé é algo praticável. And faith is something that you must Todas practice. as outras religiões são dogmáticas. Every other religion, they are O all cristianismo é aplicável. followed by actions. Se Christianity você is não applicable. aplicar o cristianismo, não é If cristianismo. you do not apply it, it does not mean Christianity. É religião do mesmo modo. Only a religion. Você entende isso? Do you understand it? Portanto, a fé morta, So dead faith ela está divorciada da ética. is divorced from ethic. É uma fé meramente inteligente. It's a faith that only touches your knowledge. Você sabia que o teólogo mais famoso do Brasil é um ateu? The most famous theologian in Brazil is an Ateu. atheist. Eu te ensino, deixa que eu te ensino. Leonardo Boff, muitas pessoas já ouviram falar esse nome. Leonardo Bofi. E ele é um crânio, He's a great man, mas é um teólogo. but he is a theologian. Isso não quer dizer nada. It doesn't mean anything. Você conhece pessoas que vivem, que creem e não vivem o que creem? You know people that know what to believe, but they don't live what they believe. Dizem que crente não conta mentira. They say that Christian does not say lies. Dizem que crente canta mentira. They say that Christians sing lies. É verdade isso? Is this true? Nós temos que decidir qual ordem escolhemos nas We músicas. must decide what we do with the songs. Porque numa hora nós cantamos, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Because at some point in life we say, I don't need to be recognized by anyone. Numa outra hora nós cantamos, abro mão dos meus planos. In the other song we say, I give up all my dreams. I give up all my Abro mão. Aí 5 minutos depois a gente canta, restitui. 5 minutes later we're singing restore. Eu fico imaginando Deus lá no céu falando, você abriu mão, você quer. I imagine God saying that you gave up everything and now you want it back. Nós temos que escolher a ordem das We músicas. need to understand and choose the songs right. É claro que isso é tudo uma brincadeira. Obviously, I'm making a joke. Tem o tempo certo para cantar cada música. There is time to sing every right É só song. uma brincadeira, It's only a ok? joke. Nós cantamos as duas músicas na igreja. We sing both of them in my church. Portanto, nós temos que decidir But we need to decide se a fé que nós temos if the faith we have é uma fé aplicável. is an applicable faith. Se a Bíblia diz que eu sou curado pela fé, If the Bible will say that I am healed by faith, por que ainda eu não fui curado? why am I not healed yet? Se é uma promessa na Bíblia que se creres verás a glória de Deus, If the promise in the Bible says that if I believe I will see the glory por que of algumas God, pessoas ainda não veem a glória why de some Deus?
here, I'm saying religion. A única coisa que vai ligar a nossa religião, The only thing that will connect my religion a igreja neotestamentária do primeiro século, to the church of the first century é se realizarmos as mesmas obras que eles. is if we do the same deeds that they did. Senão nós somos algo híbrido. Otherwise, we will be something that's E just não a different. igreja apostólica de And not fato. the true church. E é uma fé viva que vai nos ligar à igreja apostólica, bíblica. And a living faith will connect us to the Bible, to the gospel of the Bible. Tudo bem. Tem hora que trava igual o meu irmão. Agora escute algo muito importante. Now listen to a very important thing. A maior característica da fé morta The greater characteristic of a dead faith é que você conhece a verdade. is that you know the truth, Você entende a verdade. you understand the truth, Você até concorda com a you verdade. even agree with the truth, Mas ela não desce para o seu coração. but it's not something that lives in your heart. Tiago chama isso de fé morta. James will call it of a dead faith. Agora nós vamos para o segundo tipo de fé. Now we'll go to the second kind of faith. Observa no verso 19. In verse 19 you can see, Tiago diz assim: credes tu na existência de um só Deus? James will say, believe in the living of one God only. Muito bem. Well done. Os demônios também têm fé. The demons also believe that. Os demônios também creem. The demons also have faith. Agora veja bem. Now listen to this. A grande característica da fé morta The great characteristic of a dead faith é que ela é inteligente, is that it is knowledgeable, mas não aplicável. but it's not applicable. E a grande característica da fé dos demônios And the great characteristic of the demon faith que ela é uma fé emocional. is that it is an emotional faith. Observe o texto. Look at the text. Os demônios creem e tremem. The demons believe and tremble. Eles sentem isso na pele. Eles sentem medo, pavor, pânico. They are scared of it. Isso fala de uma fé emocional. It talks about an emotional faith. É o tipo de gente que está na igreja e ora, chora e canta, It's the kind of people that out in church they pray, sing and fast, mas também não são transformados. but they're not transformed as well. Eles sabem que Jesus deu a vida por eles, They know that Jesus gave his life for them, mas ele não tem força para abandonar o but pecado. they don't have the strength enough to leave sin. Ele até chora pelos seus They pecados. even cry because of their sins. Agora escute isso. Now listen to Você this. precisa fazer uma escolha You need to choose. entre a unção que você almeja You either choose the anointing you wish e o pecado que você tolera. or the sin that you Não dá tolerate. para você ter as duas coisas. You can't choose both. Unção e pecado não dá para conviver junto. Anointing and sin cannot dwell Você precisa together. fazer a escolha You hoje, need to choose it tonight. nesse momento. At this time, Se você almeja a unção, if you wish você anointing, precisa abandonar o you pecado. must give up on sin. Você entendeu? Do you understand? Portanto, a palavra de Deus é clara. So the word of God is very clear. Credes na existência de um só Deus, Believe in the existence of only one God. fazes bem. You're doing well. Os demônios também creem But the demons also believe e tremem. and tremble. Aí é claro, antigamente Obviously, in the nós old times, emendávamos esse texto. we would go on in the text. Quando se lembra qual é a emenda? How many of you remember it? Quando se lembra a emenda que nós colocávamos nesse How many of texto? you remember what we used to say? Creem, mas não. Como é que nós falávamos? Crê, mas não obedece. Não era isso que nós falávamos? Os demônios creem, mas não obedecem. But do not obey. Agora veja que essa é uma emenda por nossa conta. Now, this is something that we used to say. Não há nenhum texto na Bíblia que diz que os demônios não obedecem a There is Deus. no text in the Bible to say that the demons do not obey God. Você vai se assustar com o que você vai ouvir You agora. will get scared right now. E eu vou falar bem baixinho. And I will tell you Porque very, quanto very mais baixo, slowly. mais atenção eu tenho. Because as low as I speak, the more I have you to Escute bem. listen to this. Quando eu quero que meu filho preste atenção, When I want that my son pays attention eu to me, abaixo o tom de voz. I lower my voice tone. E ele fica com medo. And he gets scared. Porque quando eu abaixo o tom de voz, ele fala, eu vou apanhar. Because when I do so, he thinks I'm going to get beaten up. Escute isso. Listen to this.
O Deus que você serve The God that you serve é Deus do diabo também. is a God of the devil as well. O Deus que você adora The God that you worship é Deus de Satanás também. is a God of Satan as well. Agora você pode ir para casa. Now you can go home. Não dá, né? Quando Jesus foi levado em cima do pináculo do templo When Jesus was taken to the mountain por Lúcifer, by Lucifer, Lúcifer então tentou Jesus. he now tempted Jesus. Ele disse: olha os reinos desse He mundo. said, look at all the kingdom of the earth. Se você prostrado me adorares, If you bow before me and worship, eu te darei todos os reinos desse mundo. I will give you all of it. Preste atenção no termo que Jesus usa para Lúcifer. Pay attention to what Jesus says to Lucifer. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Only to the God, only to your God we will worship. E só a Ele prestarás And culto. only to him we shall bow. Você entendeu? Teu Deus. He said, your God. Agora, será que Lúcifer e os demônios entendem esse termo teu Deus? Now, does Lucifer understand this term, Será que your eles God? adoram a Deus? Do they worship God? Abre Mateus capítulo 5, versículo 1. Marcos 5 e verso 1. Mark chapter 5 verse 1. Nós precisamos entender algumas coisas na Bíblia. We need to understand a few things in the Bible. Marcos capítulo 5, no verso 1. Mark chapter 5 verse 1. 5 1. A história é a seguinte. The story will say, O texto vai falar de um endemoniado gadareno. the text will talk about a demon-possessed man. Então Jesus chega na praia e aquele homem estava cheio de demônios. Then Jesus arrived at the beach and that man was possessed by demons. Verso 2 em diante, pode passar. O texto diz que esse homem se prendia com alguém, as pessoas prendiam ele com correntes e cadeias e ele quebrava It tudo. will say that the man was tied down with chains and he would break everything. No verso 2 diz que ele era cheio de demônios. In verse 2 will say that he was possessed by many demons. No verso 3 diz que ele andava e perambulava e quebrava as correntes. Verse 3 will say that he would walk around and break all the chains. Mas no verso 4 diz que ele feria-se com pedras e perambulava pelos sepulcros. But verse 4 will say that he would live among tombs. E as pessoas não conseguiam dominá-lo. Hurt himself and people could not contain him. Mas quando Jesus chegou naquela ilha, no verso 5, But when Jesus arrived at verse 5, no verso 5 diz que ele andava noite e dia cheio de demônios. Verso 6, verse 6, olha o texto. it will say, Quando ele viu Jesus de longe, when he saw Jesus from o afar que off, esses demônios fizeram? what did the demons do? Correu They ran e se prostrou diante dele. and bowed before him. Agora, antes de irmos para o próximo texto, Now before we go to the next text, a religião dizia que Jesus era filho e operava milagre por Beelzebub. Ele era filho dos demônios. the history would say that Jesus was working A religião nunca teve revelação de Cristo até hoje. according to the demons. Mas os demônios chamaram Jesus de filho de Deus. It would never be revealed, but the demons called him Son É o of God. maior nível de adoração que você pode prestar a Jesus, é declarar a identidade dele, quem ele é. It's the greater level of worship when you give him his identity. Observa como os demônios adoram a Jesus prostrado. The demons worship No him versículo bound. 7, And in verse 7, eles dizem, e gritou em alta voz: o que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? what do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Na maioria das Bíblias diz que ele prostrou e o adorou. In the Bible will say that he bowed and he worshipped. Agora escute bem o que eu vou te dizer. Now listen to this. A natureza obedece a Deus. Nature obeys God. O universo obedece a Deus. The universe obeys O God. céu obedece a Deus. Heavens obey God. Os demônios obedecem a Deus. The demons obey God. O homem não obedece a Deus. Man does not obey O God. único ser criado entre céu, terra e inferno que desobedece ao homem The only living creature on heaven, earth, and hell that does not obey God, Os demônios não fazem nada sem a permissão de Deus. the demons would not do a
thing without God's permission. Jesus disse: Pedro, Jesus said, Peter, Satanás me pediu permissão Satan asked me for permission para cirandar com você. to do things with your life. Eu intercedi e não concedi. I intervened and did not allow him to. Mas ainda em Jó capítulo 1, no versículo 6. But in Job chapter 1 verse Põe na 6, tela, por favor. O texto deixa claro. the text will leave very clear. Olha lá o texto. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. Satanás veio com eles. He says that one day the angels came before the Lord and Satan was with them. E isso é uma constância. And this is something constant. Satanás não é um Deus caído. Satan is not a God that has fallen. Ele é um anjo caído. He's a fallen angel. Satanás não é inimigo de Deus. Satan is not an enemy of God. Ele é inimigo da igreja. He's an enemy of the A church. Bíblia em Apocalipse diz que ele é a antiga serpente inimiga do povo de The Deus. Bible will say in Revelation that he's the old serpent and the enemy of the people of God. Deus não tem inimigo. God does not have enemies. Deus não tem opositor. God does not have opposition. Não há quem se iguale a ele para dizer: sou teu inimigo. There is no one to level up to him and say, Não há I'm quem your se enemy. compare a ele para fazer oposição a There ele. is no one to be compared to him. Ele não tem quem se compare ou se opõe a ele. He cannot be compared to or opposed to. Toda vez que Lúcifer apareceu no cenário, Every time Lucifer came into story, Deus não desceu do céu para guerrear com God did Lúcifer. not come from heaven to fight Veio him. um outro anjo por nome Miguel fazer isso. God sent another angel. Deus nunca guerreou com Lúcifer, God never fought Lucifer. porque não há outro Deus para se opor a Because ele. there is no God to be opposed to. Lúcifer é um anjo caído, Lucifer is a fallen angel. não um Deus caído. He's not a fallen God. Vocês já viram o que muitas pessoas colocam na internet? Have you seen that many people put on Jesus de um lado, Lúcifer do outro, fazendo uma queda de braço. Jesus is one side and the devil on the other side trying Isso é ridículo. to fight. Não existe guerra espiritual entre Deus e There is Satanás. no spiritual fight between God and Satan. Nunca existiu. There has never been. Quando Lúcifer pensou When Satan thought of, em Ezequiel 28 e 18, in Ezekiel chapter 5, eu 18, vos fiz sair de dentro de ti um fogo he says, I burnt a fire e from te within reduziu you a that cinzas. reduced you. Essa guerra nunca existiu. This war has never existed. A guerra é entre mim e Satanás, The war is between me and não Satan. entre Deus e Satanás. It's not between Satan and God. Você entende? Did you get it? Satanás é o ser mais poderoso do universo abaixo de Deus. Satan is the most powerful thing on the universe under God. Ele tem uma velocidade assustadora. He has an amazing speed. Em Jó capítulo 1, verso In 6. Job 1:6 E também Jó capítulo 2, verso 1. and also Job 2 verse 1, A Bíblia diz que logo Deus dá o sim para Satanás. the Bible will say that as soon as God said Você yes to percebeu? Satan, O sim. as soon as he said yes, Enquanto Deus não permitiu, ele não fez nada. before the yes, he didn't do no Diz thing. a Bíblia que na mesma hora Jó perdeu tudo. The Bible says that at the same time Job lost everything. Você percebe a velocidade dele? Now you can see the speed of Ele Satan. é super poderoso. He's super O powerful. diabo é mais poderoso do que a ONU. He's a lot more powerful than ONU. Ele é mais poderoso do que a Alemanha. He's a lot more powerful than Ele é mais Germany. poderoso do que o Reino Unido. He's a lot more powerful than the Ele é mais United poderoso que os Kingdom. Estados Unidos da He's América. a lot more powerful than the United States of America. Mas ele perde para a igreja. But he loses for the church. Porque Jesus disse: eu te dou poder e autoridade Because Jesus said, I'll give you power and authority. para pisar serpentes e escorpiões. He said, on serpents and Agora scorpions, escute isso. Now E listen. sobre todo o poder do mal. and upon all evil works. Você há poder nas suas mãos para destruir o inferno todo. Power and authority to break all
with it. Aleluia! Ah! Olhe para suas mãos. Look at your hands, please. Diga, eu tenho poder. Say, I have power. Bata no peito, diga seu nome. Tap your chest and say, Saiba disso. know it. Você tem poder. You have power. Aleluia! Agora escute isso. Now listen to this. Os demônios The demons adoram a Deus. worship God. Porque talvez você pense que o seu cristianismo Because perhaps you think that the Christianity you é live verdadeiro is true porque você ama Deus, because you love God, porque você canta, because you sing, porque você vem na igreja. because you come to Você church. viu que os demônios também, que Satanás também vai na igreja. Have you seen that the demons also go to church? E ele vai na igreja mais verdadeira do universo. And he goes to the most true church in the universe. Todo o tempo os anjos se apresentam ao Senhor. All the time the angels come before the Também Lord. se apresenta And Satanás. also Satan comes. Que é uma igreja melhor que o céu. Have you ever seen a better church than heaven? Agora você percebe que ele também adora. Now you can see that he also worships. E ele adora de maneira correta. And he worships in the right way. Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Jesus, Son of the Most High God. Mas tem mais um texto para você But ver. there is one more text that you need to Filipenses see. capítulo 2, no versículo 6. Philippians chapter 2 verse 6. Esse texto é It's poderosíssimo. a powerful text Porque esse texto deixa claro because it clarifies que Deus deu um nome a Jesus Cristo, that God gave Jesus Christ a name que está acima de todos os that is nomes, above all names, para que ao nome de Jesus so Cristo that to his name alone se dobre todos os all joelhos. knees shall bow. Agora veja bem, quem está morto na terra não precisa dobrar joelho. People that have died and are buried, they A Bíblia don't need diz to que os bow. mortos não pensam e não oram, não adoram. The dead don't think and they don't worship. Quem está na terra não faz nada. Those that are on earth do nothing. Mas olha o que esse texto diz. Now look at the text. Para que ao nome de Jesus Cristo So that to Jesus Christ's se name dobrem alone, todos os joelhos daqueles que estão no céu, all knees shall bow of those that are in heaven, na terra on the earth, e embaixo da terra, under the para earth, que toda língua confesse, so that every tongue shall confess. no céu, na terra e embaixo da On terra, earth, in heaven and under the earth, que Jesus Cristo é o Senhor. that Jesus Christ is Lord. Eu tenho certeza I am sure que Satanás diz constantemente que Jesus Cristo é o Senhor. that Satan constantly says that Jesus Christ is the Lord. Eles têm essa declaração pronta na boca. They have this declaration ready in their mouth. Eles adoram a Deus. They worship God, Mas mesmo assim não são but salvos. even though they are not saved. Agora perceba você. Now look at this. Se você tem uma fé inteligente, If you have a wise faith, isso te faz pior que um demônio. it makes you worse off than a demon. Se você tem uma fé emocional, If you have an emotional faith, te faz igual a um demônio. it makes you just like a demon. Apenas chorar, adorar, cantar, vir à igreja, To cry, worship, come to church, dizer que você ama a to Deus, say that you love God, isso não quer dizer nada. it means nothing. Então como eu sei que a minha fé é verdadeira? So then how do I know that my faith is true? Só amanhã agora. Only tomorrow. Escute isso. Listen to this. Toda fé, Every faith ela nasce de um fundamento. will be born from a fundament. Você só tem fé em algo que esse algo tem um princípio. You only have faith in something that is followed by a principle. Toda fé nasce de uma raiz. Every faith will have a root. O apóstolo Tiago nos traz um ensinamento poderoso. James will teach us something powerful. Ele diz que os demônios têm fé. He said that the demons have faith. E eu estive perguntando, And I asked, de onde essa fé nasceu? where did this faith come from? No que a fé dos demônios está fundamentada? What is the fundamental thing in the faith of the demons? Porque se os demônios têm fé, Because if the demons have faith, será que teoricamente
that theoretically, a fé deles pode ser comparada a uma fé verdadeira. their faith could be compared to a true faith. Veja bem, teoricamente, Listen to this. a fé dos demônios, In the teoricamente, theory, the faith of the demons, apenas teoricamente, only in theory, é a fé mais pura doutrinariamente que existe na is Bíblia. the most pure faith in the Vamos Bible. ver no que os demônios creem. Let's see what the demons believe in. Em primeiro lugar, os demônios creem em Deus. First, they believe in God. Tiago diz: crentes na existência de um só Deus. James will ask, do you believe in Os the demônios creem. existence of one God only? Então não tem demônio ateu. There is no atheist demon. E como eles creem em Deus? Além deles creem em Deus, And because they believe in God, eles creem de que maneira? how do they believe? Porque Tiago diz: eles creem em um só Deus. Because James say they believe in one God only. Então não tem demônio idólatra. So then there is no demon that worships other gods. Não tem demônio agnóstico. There is no demons that worship many gods. Não tem demônio ecumênico. There is no demons that worship themselves. Há uma mensagem que eu prego: There is a preaching that ecumenismo, o pecado que o diabo não comete. it says the sin that the devil does not do. E veja bem, eu não estou aqui tendo a função de advogado do diabo. I'm not here to be an attorney to the devil. Eu não estou advogando o diabo. I'm not his lawyer. Eu estou desconstruindo um falso conceito de I'm fé. here only to break a wrong concept of faith. Porque os demônios têm toda essa fé doutrinária Because the demons have a doctrinal faith que a maioria dos religiosos tem. that many of the religious people Mas have, eles não são salvos. but they are not saved. Eles cantam, They sing, eles adoram, they worship, eles comparecem, they come, não fazem nada sem Deus permitir they do nothing without God's allowance, e não são salvos. and they're still not saved. Eles creem em Deus They believe in God, e creem de maneira correta, and they believe in the right way. creem em um só Deus, They believe in one God only, mas eles creem em outro, em mais ainda. but they believe more. Eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. They believe that Jesus Christ is the Son of God. Então, um pilar de salvação do cristianismo. It is one of the most important things in Christianity. Eles disseram: Jesus, Filho do Deus The Altíssimo. demons said Jesus, the Son of the Most High God. Você entende isso? Do you understand it? Eles não só creem que Jesus é o Filho de Deus, They not only believe that Jesus is the Son of os God, demônios também creem na existência do inferno. they also believe the existence of hell. Porque ali mesmo em Gadara, Because in the same eles text, disseram: não nos mande para o inferno, the demons will ask, please do not send us back deixe-nos to entrar hell. nos portos. Let us go into the ship, to Agora veja the que pigs. no ano passado teve um grande líder religioso Last year, a great leader que disse que o inferno não existe. said that hell does not exist. Cristão, He is a tem believer. crente que não crê mais na existência do inferno. There are believers that do not believe in hell anymore. E tem crente que não crê no juízo final, no trono branco. And there are believers that don't believe in the final judgment Pois os anymore. demônios disseram a Jesus: But the demons told Jesus, porque viestes nos julgar antes do tempo. why did you come to judge us before time? Então vamos fundamentar a teologia do inferno. So let us put some fundamentals into the theology of hell. Uma teologia perfeita. It's a perfect theology. Eles creem em Deus, They believe in God, creem em um só they Deus, believe in one God, creem que Jesus é o Filho de believe Deus, that Jesus is the Son of creem God, na existência de céu e inferno, believe in the existence of heaven and hell, e creem no juízo final. and they also believe in the final judgment. E adoram, And they worship cantam, and sing. é o maior símbolo da religião. It's the greatest symbol of religion, E não são salvos. but they are not saved. Então não pense você So please don't be e fooled dizer que você é uma boa pessoa te faz salvo. to think that because you are a good person, you are Mas eu vou saved. na igreja. But I go to church. Um dia eu levantei a mão, aceitei One day Jesus. I rose my hand and accepted Jesus. Nada disso tem valor None of these have value sem o terceiro fundamento da fé. without the third fundament of faith. Sabe o que eu aprendo com a fé dos demônios? Do you know what I learned with the faith of the demons? Vou baixar a voz. I will lower my tongue. Você pode estar com Deus em doutrina You can be with God following doctrines, e com o diabo em conduta. and with the devil with your conduct. Você pode ter uma teologia perfeita You may follow a perfect theology e uma ética diabólica. and an evil ethic.
Enquanto alguns estão rindo, outros estão em lágrimas. Whilst some are laughing, some others are in tears. Eu não estou falando isso para você se sentir mal, I'm not doing this to make you feel bad. para ser um grande pregador, para você me elogiar depois. To be a great preacher so you can say good things about me. Irmão, tem que amar muito pouco o seu ministério para pregar esse tipo de mensagem. You must love your ministry quite nothing to Se preach você prega uma this. mensagem dessa na igreja de um pastor que não é homem de Deus, você não volta nunca mais. If you say this that I'm saying today in a church that does not follow Jesus, A maioria das minhas conferências de 3 dias termina na primeira noite. you will not go back. Some of my conferences of 3 days finishes off in the first night. Eu não amo meu ministério, eu amo I a don't Deus. love my ministry, I love God. Uma mensagem genuína, ela só vai gerar duas coisas: A true message will only generate two things, ou conversão ou revolta. either conversion or rebellion. Ou nós convertemos pessoas ou endurecemos elas de vez. Why they convert people or we harden them even more. Uma mensagem genuína, A true preaching ela só tem duas verdades. has only two truths in it. E essa verdade está no coração do pregador. And the truth is in the heart of the preacher. Um pregador que prega a verdade. A preacher that preaches the truth Não é aquele tipo de pregador que você sai satisfeito com o pregador. is not the one that you will leave satisfied with É him. aquela mensagem que você sai insatisfeito consigo mesmo. It's the one that you will leave not satisfied with yourself. Porém, uma mensagem genuína But a true, genuine preaching é gerada no coração. is generated in the heart. Uma mensagem genuína A genuine não é preaching gerada na mente. is not generated in your mind. Mensagem gerada na mente The preaching generated from your só mind alcança a mente. will only reach the E mind. cria essa classe de crentes religiosos. And it will create the class of religion Mas uma believers. mensagem gerada no coração alcança But corações. a preaching generated from the heart will reach the heart. Porém, um pregador But a preacher pregar sem profunda convicção de vida com Deus, to preach without conviction of being with God, ele faz mais mal do que bem. he's doing a lot more bad than good. Ele pode até conseguir fazer a cirurgia, He can even be able to make the surgery go through, mas ele faz com a mão e os elementos sujos. but he will do with the dirty elements. Ao fechar, ele deixa infecção lá. As he closes, he will leave infections. Se você confrontar o pecado com meios If carnais, you confront sin with carnal é a things, mesma maneira que você tratar um paciente em estado terminal de câncer com aspirina. it's the same thing as giving a terminal cancer patient with aspirin. Não faz efeito nenhum. It will not do anything for them. Deus ofende a mente para alcançar o coração. God will offend your mind to reach your heart. Muda de vida ou muda de Deus. Change your life or change your God. A nossa fé precisa ser transformada. Our faith must be transformed. Nada está bom para nós. Nothing is good for us. Ir à igreja não te faz salvo. To come to church does not save you. Dizer que você é cristão há 30 anos não significa To nada. say I am a believer for over 30 years does mean nothing. Satanás serve a Deus há trilhões de anos. Satan worships God for many million of years. E ainda assim é Satanás, está no inferno. And he still is Satan and he's in hell. Qual é a fé verdadeira? What is the true faith? Aleluia. Eu vou concluir que eu quero ministrar milagres. I will conclude because we have to minister miracles here. Nunca acredito no pregador quando ele diz que está terminando. Never believe in the preacher when he says he's about to finish. Todos são iguais nessa hora. We are all the same. A fé verdadeira, The true faith ela é fundamentada is based on por 3 palavras técnicas. 3 technical words. Quando eu falar da sua fé, When I talk about your faith, essas 3 palavras aqui mencionadas the 3 words that I will mention devem estar inseridas na sua fé. must be inserted in your faith. Se essas 3 palavras não estiverem inseridas na sua fé, If these 3 words are not part of your faith, você não tem uma fé verdadeira. you do not have a true faith.
A primeira palavra The first word is é notia. Notia do grego. Notia mesmo. notia. Notia significa conteúdo. It means the content. O conteúdo The content é a base da fé. is the base of your faith. E qual é o conteúdo da nossa fé? And what is the content of our faith? Romanos 10:17. Romans 10:17 A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. comes via hearing the word of A God. nossa fé tem que estar fundamentada no que Deus falou. Our faith must be based on what God said. Não importa o que eles dizem, It doesn't matter what they said. não pode não estar fundamentada numa vassoura, It might not be based on a broom num cimento. or in a concrete. A nossa fé não está fundamentada em pontos de contato, Our faith is not based on contact, porque o nosso ponto de contato é Cristo. because our contact is Ele Christ. disse: eu sou o mediador, olhe para mim e seja He salvo. said, look at me and be saved. Então Jesus disse: nem só de pão vive o homem, Jesus said, not only by bread men shall mas a live, nossa fé vive do quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. but our faith is true by every word that comes out of God. Esse é o conteúdo da nossa fé. This is the content of our faith. Mas a fé tem conteúdo. But the faith has Ainda content. assim nós temos o segundo tipo And still we have a the segunda second palavra que tem na nossa fé. word that is in our faith. A palavra é ascensos. The word is assensus. Ascensos significa concordância. It means to agree with. Toda vez que a Bíblia usa o termo fé, Every time the Bible uses the term faith, ela está falando desses três tipos de palavras: it is talking about these three kinds of words. notia, Notia, ascensos, assensus, conteúdo content, e coerência, and agreeing with. concordância. Agreeing with. Aí temos a terceira palavra da And fé: the third word of faith, fidúcia. fiducia, Fidúcia significa praticar. means to practice. Agora vamos colocar isso em ordem. Now let us put this in order. A fé verdadeira, The true faith, ela tem conteúdo verdadeiro it has a true content, e coerência com a prática. and it agrees with the practice. Aquilo que eu entendo, What I understand, eu desfruto. I do. Aquilo que eu conheço, What I know, eu pratico. I practice. Só praticando a verdade Only by practicing que eu tenho uma fé I verdadeira. will have a true Uau! faith. Abra Mateus capítulo 7, Let us look in Matthew chapter 7, por favor. please. No verso 21. In verse 21. Leia lá, por favor. Let us read. Leia em voz alta. Entendeu? Did you understand it? Isso é uma outra mensagem. This is a different message. Como conhecer e praticar a vontade de Deus. How to know and do God's will. Mas ao menos que você pratique aquilo que sai de Deus, But unless you practice what comes out of God, você não é inserido nele. you are not part of Him. O cristianismo é aplicável. Christianity is applicable. Bíblia é Bíblia aqui e lá na China. The Bible is the Bible here and in A China. nossa Constituição não é a lei de um país. Our constitution is not the laws of a country. A nossa Constituição é o que sai da boca de Deus. Our constitution is what comes out of God's Por mouth. isso que eu disse que o maior exemplo de cristãos são aqueles que morrem This is why I say the great role models of porque estão Christianity obedecendo aquilo que sai da boca de Deus. are those who died because they are following what E eles Christ morrem porque said. estão desobedecendo a lei de um país. And they are dying because they are following the laws of a country. Você está pronto a perder amigos ou a cabeça por obedecer a Deus? Are you ready to lose friends in your hand because of God? Porque é disso que nós vivemos. De toda palavra que sai da boca de Deus. This is what we live by
of every word that comes out of God's mouth. Portanto, se eu não praticar o que eu conheço, So now if I don't do what I say, eu tenho a fé de demônio, I have a faith of a demon, ou talvez a fé religiosa. or perhaps a religious Eu não faith. sou melhor que o demônio I am not better se than eu the demon não praticar aquilo que eu entendo. if I don't practice what I Um understand. rapaz me disse: A young man told me, mas pastor, se eu praticar a Bíblia, but pastor, if I practice eu não vou mais the Bible, viver. I will not live anymore. Eu disse: a ideia é I essa. said, well, this is what we mean. Na Arábia Saudita foi aprovada a lei essa semana In the Arab states, there was a law agreed que todo aquele que for pego com uma Bíblia Sagrada that every single person that is found to be holding a Bible, deve ser morto e enforcado. they will be hanged. O que você faria num país What desse? would you do in a country like this? Você seria um agente secreto? You would probably be a secret agent. Você não iria servir a Deus? You would not serve God. Você entende isso? Do you understand? Fala isso para aqueles